ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, tem nos dado entendimento, nos protegido, nos guardado a cada dia, e que possamos sermos gratos à proteção do Senhor no nosso viver diário. Eu falarei um pouco nesse estudo o porquê não devemos nos fidelizar, seguir nenhuma doutrina, porque são falsas doutrinas que apareceram na pregação deste falso evangelho. E estas doutrinas têm como objetivo escravizar as pessoas que as praticam. Mas antes, se os senhores creem, prepare aí o seu copo com água. Isso aqui é um ponto de contato para que os senhores participam da bênção comigo. As mensagens que eu tenho editado aqui no canal, elas são isentas de qualquer doutrina. Senhores, não precisam, quem sabe, fidelizar ao canal. Saia do canal quando os senhores acharem que devem, porque aqui eu não passo, não prego nenhum rótulo, nenhuma placa, não defendo este ou aquele ministério, porque o Santo Evangelho, o Evangelho eterno, que salva nossas almas, ele deve ser pregado isento de qualquer vento de doutrina. Então, é o Evangelho que Cristo pregou. É o Evangelho que eu tenho me esforçado para pregar aqui, para que os senhores sejam livres para prestar ao Criador uma verdadeira adoração, levantar o seu altar onde os senhores estiverem e adorar ao Senhor livre de qualquer vento de doutrina. É o Evangelho da graça, é o Evangelho de graça. Quando eu edito estas mensagens, o Senhor já concedeu a minha bênção. E aqueles que assistem estas mensagens são verdadeiramente abençoados também. Então, o interesse dos senhores assistirem essas mensagens é dos senhores. Que a bênção vai alcançar a sua vida, o seu lar. Este Evangelho, replizo, é o Evangelho da graça, que não podemos cobrar nada para pregar, não podemos receber. E vejam porque eu evito pedir qualquer coisa nesse canal.
para evitar de tomar o nome de falso profeta, daqueles que estão propagando um evangelho por dinheiro, por interesses. E aqueles que estão em um ministério, seguindo uma doutrina, na prática de uma doutrina, não percebem que estão sendo doutrinados para alimentar os homens. Este é o objetivo das doutrinas. É fidelizar os senhores. Para que os líderes mantenham os senhores sob o controle. Te apresenta uma doutrina, segmento doutrinário, para tomar posse dos senhores. E aí, os senhores, quando são doutrinados, vão trabalharem para alimentar estes. Então vejam, os senhores, que este é um falso evangelho que está sendo pregado. São doutrinas da besta de 2 chifres. Apocalipse 13, do capítulo 11. São doutrinas para fidelizar, para cauterizar a mente daqueles que não têm nenhum entendimento. No livro do Apocalipse 14, Altíssimo, Eterno, Santo Espírito, nos dê entendimento para compreender estas verdades e colocá-las em prática no nosso viver diário. Apocalipse 14, versículos de 6 em diante, onde fala da pregação do verdadeiro evangelho. Aqueles que pregam ainda hoje o verdadeiro evangelho são considerados anjos do Senhor. O evangelho sem preconceito, sem rótulos, sem placas, sem cobrança, verdadeiro evangelho, o qual as pessoas são direcionadas, preparadas para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Então, eu não posso cobrar, não posso rotular este evangelho, porque quando nós rotulamos esse evangelho, doutrinamos este evangelho, acrescentamos doutrinas neste evangelho, ele deixa de ser o evangelho eterno. Estou falando em todos os estudos. Ele deixa de ter poder para transformar a vida das pessoas. Por mais que os senhores vão para um ministério, e eles falam, olha, aqui tem doutrinas. As doutrinas não fazem parte do evangelho da salvação. Doutrinas são doutrinas. O evangelho é totalmente diferente. O que transforma nossas vidas, cura, liberta,
nos dá o privilégio de ir para a glória é o Evangelho da salvação. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Foi o Evangelho que Cristo pregou. Foi o Evangelho que os apóstolos pregaram. O Evangelho eterno. Sem doutrinar as pessoas. É o Evangelho que eu tenho me esforçado para trazer aqui. E este Evangelho que está sendo pregado com acréscimo de doutrinas, essas pessoas têm grande possibilidade de serem reprovados no dia do juízo. Porque a palavra do Senhor no Apocalipse 22, 18 e 19 já fala, nós não podemos acrescentar doutrinas neste Evangelho. O Evangelho da salvação, não podemos acrescentar neste doutrinas. Reprisarei tantas vezes. Quando nós acrescentamos as doutrinas, ele perde o poder de transformar vidas. Então vejam, senhores, por mais que os senhores estão frequentando um ministério que tem doutrinas, mas estas não fazem parte do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação. Estas doutrinas, elas têm como objetivo escravizar os homens, manter os homens sob o controle para alimentar os líderes. Se no Evangelho da salvação tivesse uma doutrina, deveria ser para todas as igrejas, para todos. E aí vejam, senhores, cada um ministério tem a sua doutrina. O fim dessas doutrinas é manter os senhores sob o controle, para que os senhores trabalham e alimentam os líderes. Então, não podemos fazer confusão com o Evangelho da salvação, com doutrinas. Doutrinas é um meio de colocar o cabresto, o freio nas pessoas. Mas o que transforma as nossas vidas, que nos dá o privilégio de ir para a glória, é o renovo do Santo Espírito, é o novo nascimento. E isto, o verdadeiro Evangelho faz por nós. Compreenda, os senhores. Se nós quisermos nascermos de novo, temos que fazermos prática, uso do verdadeiro Evangelho, não das doutrinas. Existem milhares de ministérios, quem sabe milhões de doutrinas, os quais estas doutrinas estão sendo praticadas por muitos que jamais nasceram e jamais nascerão de novo. Aí vejam, senhores, doutrinas não faz com que os homens e as mulheres nasçam de novo, mas as grandezas, o poder do verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, este
aqueles que praticam, obedecem, estes com certeza nascerão de novo. No livro de 1 João 2, aqui os senhores procuram entender. O estado mais crítico do homem é quando ele cai em pecado. Pecado nos separa do Criador. E nesta posição de pecador, o apóstolo João fala, para mim um dos mais inspirados apóstolos, que o Senhor, que a Senhora tem um advogado junto ao Pai. Seja qual for a situação do Senhor, pecado que os senhores cometerem, que nós cometermos, não precisa ninguém orar por nós. Temos o advogado, o acesso ao nosso Criador através do nosso advogado. Não há necessidade alguma de nós pagarmos, dos senhores pagarem para alguém orar para os senhores, para alguém orar por os senhores, porque esse acesso é livre para nós. Nós é que temos que pedir, que buscar. Se o Senhor está precisando de algo, ou quer buscar para alguém, ajoelha, busca. Aí onde os senhores estão, ajoelha, busca, peça ao Senhor. Não vá procurar uma seita, uma igreja, e pagar para as pessoas fazer intercessão para os senhores. Isto não funciona. Muitos estão dentro das igrejas sofrendo, enfermos, desempregados, vivendo abaixo da linha de pobreza, porque estão com a fé engessada. São pessoas que foram doutrinados. E através das doutrinas vão buscar o Senhor e não são ouvidos. E continuam sofrendo dentro das igrejas, com a fé engessada. E eles não sabem que são pessoas doutrinadas. Foram doutrinados e estão com a fé engessadas. E aí, quando oram, Senhor, não ouve, não escuta e continuam sofrendo dentro das igrejas. Então, o objetivo desse estudo é que os senhores não sejam cristãos doutrinados, crentes doutrinados. Doutrinas é uma coisa, o evangelho da salvação é outra totalmente diferente. Que salva o homem é o verdadeiro evangelho. As doutrinas escravizam as pessoas, rotula as pessoas. São milhões que estão sendo doutrinados. E o homem precisa de libertação. O homem precisa de nascer de novo. O homem não precisa de um cabresto, de um freio, mas ele precisa de um novo nascimento. Como podemos nascermos de novo? Vivendo as grandezas do verdadeiro evangelho. Foi o evangelho que Cristo pregou, o evangelho apostólico, o evangelho que transforma.
as nossas vidas. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Que os senhores inscritos nesse canal compreenda. O Senhor não precisa de doutrina, de freios. Senhores precisam de um novo nascimento. Como os senhores podem nascer de novo? Vivendo as grandezas do Santo Evangelho. As doutrinas é o meio de manter os senhores sob o controle, para que os senhores trabalham e tratam da mordomia dos seus líderes. O homem não precisa disso. O Senhor morreu, nos deu acesso ao trono através do seu sangue. E os senhores não precisam ir para este ou aquele ministério, pagar para as pessoas orarem. Os senhores, quando isto acontece, pode saber que a fé dos senhores estão engessadas e que os senhores foram doutrinados. O homem não precisa destas coisas. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoa esta água. Ponha nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem desta água participar, receba bênçãos, vida em abundância para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Vamos fazer a oração de libertação. Olha aí nas suas mãos, meu Pai, consagra as mãos desse homem, consagra as mãos desta mulher. Quando estes colocarem as mãos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido para a glória do Santo Espírito. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, creia que se houver ação de um mal, que ele possa ser repreendido para a glória do Senhor. Meu Pai, passa com teu poder do alto da cabeça deste homem, desta mulher, desta família, até a planta dos pés. E arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor. Toda seta maligna, toda praga, tudo aquilo que está amarrando a vida, os caminhos desse homem, desta mulher, que seja expulso para a glória do Cordeiro. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito. Na glória do nosso eterno Criador. Na grandeza do Cordeiro, nosso Salvador. Joga suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a libertação, a prosperidade na sua vida, para a glória do Cordeiro. Agora estenda as mãos para onde o Senhor quer que o Senhor visite, para onde o Senhor quer uma bênção, a Senhora quer uma bênção. Meu Pai, onde esse homem e esta mulher está estendendo as mãos, visita lá com o teu poder, meu Pai. Envia o teu anjo para que possa repreender todo o mal, que a luz, que a bênção, que a prosperidade possa entrar neste lugar. Na autoridade que tem posto em minha vida, eu repreendo na presença do Espírito, com fogo do Cordeiro. Eu digo: fora maligno, na autoridade que é na glória do Santo Espírito. E que a bênção do Senhor,
a luz do Senhor, meu Pai, possa entrar neste lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde a você, seu viver diário, seus caminhos, para a glória do teu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.